Nessa sexta aula, nós vamos falar do pronto-socorro. O que fazer quando nós encontramos um fenômeno assim, ou o que fazer quando nós encontramos uma pessoa que está em transe, por diversas razões. Para nós começarmos esse assunto, primeiro eu quero deixar claro o que é um transe, ou o que é uma pessoa que de alguma forma está num estado hipnótico. Para isso, a gente tem que destruir algumas falsas crenças sobre o que é a hipnose. Às vezes, quando falado sobre hipnose para você, podem vir diversos conceitos, diversas ideias. E uma das ideias erradas é que se a hipnose der errado, você não volta ao normal. Ou seja, se na hipnose de palco pedir para você grudar a mão na cabeça e acontece um problema ali, você fica com a mão grudada. Não, isso é mentira. Porque toda sugestão dada ali no processo da hipnose, passado um tempo ela se esvai, ela acaba. Então, se durante um show de hipnose que você está assistindo, ah, o hipnólogo manda você pôr a mão na cabeça e toma um gruda, e por alguma razão acaba a energia e você não escuta mais aquele homem, sua mão não vai ficar grudada ali para sempre. Vai chegar um momento, alguns minutos, que sua mão vai soltar. E isso é muito simples. O que é hipnose? A hipnose é você ouvir aquilo que uma pessoa de fora fala e você começa a fazer tudo aquilo que ela pede. E durante a hipnose, você nunca vai fazer algo que você não queira fazer. Se o hipnólogo nunca vai fazer isso, mas se ele mandar você se atentar contra a tua própria vida, você não vai fazer. A hipnose não vai ter efeito. Então, quando a hipnose é usada em tratamentos de psicologia, psiquiatria, médicos e tantas outras coisas, aquele efeito dura por um tempo. No caso de tratamentos psíquicos, geralmente o hipnólogo ele dá é como se fosse um presente, uma sensação. O hipnólogo faz a pessoa hipnotizada lembrar de uma sensação boa que venha justamente de encontro àquele trauma, que venha como cura daquele trauma. E o hipnólogo faz com que toda vez que aquela pessoa ou aperte a mão ou faça um determinado movimento, se lembre daquele sentimento, para que num processo de renovação da mente, um processo de combate espiritual, ela vá mudando a sua maneira de agir, de pensar, de se comportar, vencendo os medos, vencendo as fobias, vencendo várias coisas. Mas não é um processo que a hipnose cura. É um meio que as diversas ciências usam para que a pessoa tenha, vamos dizer assim, uma certa força a mais para conseguir combater. Logo quando eu comecei a estudar hipnose, uma das irmãs queria que eu ajudasse ela a vencer o medo de aranha. Aí eu fiz, se eu não me engano, 3 momentos de hipnose com ela. Bem simples. No final ela já estava pegando a aranha com a mão. Eu falei, eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas que deu certo, deu. E então, a hipnose, ela dá esse meio para a pessoa vencer os medos, vencer as, as dificuldades dela. E o que seria a hipnose? Como eu disse atrás, é justamente essa docilidade em ouvir alguém e fazer tudo aquilo que aquele alguém está falando. É, o hipnólogo pede para a pessoa fechar os olhos, a pessoa fecha. O hipnólogo pede para a pessoa relaxar, a pessoa relaxa. O hipnólogo pede para a pessoa pensar em coisas, a pessoa pensa. Então é uma docilidade, uma abertura e uma confiança à voz de alguém. Nessa certeza de que o hipnólogo nunca vai pedir algo que você não queira fazer e que
não tem como a hipnose dar errado. Ela às vezes não funciona por diversas razões, mas você não fica preso ali para sempre. Não é uma coisa que você vai perder tua consciência, não é isso. E alicerçado nisso, nós temos que dar um passo além na questão da hipnose. A hipnose ela ocorre não somente quando você está diante de um hipnoterapeuta, onde ele vai fazer um processo para te conduzir à hipnose, mas a hipnose se dá diante de um filme que você assiste, um filme que prende a tua atenção, um filme que faz você chorar, um filme que faz você sentir medo, um filme que te faz vibrar, que te faz é, ficar afobado, cansado, alucinado. Você até conversa com a pessoa do filme, cuidado, não vira aí. Tudo isso é um processo hipnótico, onde aquele meio ali te envolve de uma certa forma que você perde a consciência. Pegar um exemplo do filme de terror. Quando você está assistindo um filme de terror que te envolve, você fica em pânico. Qualquer barulho que você escuta dentro da tua casa, você já acha que é aquele monstro do filme que estava. Só que quando você para de fora e olha a tua reação diante do filme e a tua consciência depois, você fala, gente, como que eu me deixei levar dessa forma? Porque ali você estava em hipnose. Ali você se abriu de uma tal maneira aquele meio que veio de fora que você se deixou levar por um fenômeno hipnótico. A hipnose propriamente dita são técnicas que você usa na pessoa para ela entrar nesse estado. Existem outras técnicas para você tirar a pessoa desse estado. Como eu disse, se a técnica para tirar a pessoa do estado de hipnose e voltar à normalidade por algum motivo não é feita, ou porque o hipnólogo esqueceu de você, ou porque acabou a internet, você não estava vendo o vídeo lá, isso não te impede de sair. O processo vai demorar um pouco mais, mas você vai sair. E é por isso justamente que nós temos que entender o que significa o pronto atendimento, porque em muitos desses casos a pessoa ela entra por algum motivo num processo de hipnose, num processo de transe, num processo de estado alterado de consciência, e o processo para a pessoa sair desse fenômeno que ela entrou, às vezes é demorado. Às vezes precisa de ajuda de remédio, às vezes precisa esperar os efeitos do, dos alucinógenos que a pessoa tomou passar. Então, são processos que às vezes não vêm instantaneamente ou demoram muito para que aconteça. Por isso, nós devemos saber como agir e como se comportar nessas situações. Deus queira que nunca isso aconteça perto de vocês, mas se acontecer, a gente já sabe como agir, como se comportar, o que fazer, o que não fazer, quem chamar, quem pedir ajuda. Por isso nós vamos entrar agora. O que fazer se você está lá, né, num grupo de oração, numa caminhada, numa romaria, se você está numa missa e acontece alguma coisa assim. Alguém cai no chão, alguém começa a falar diferente, é, ou acontece alguma coisa dessas estupendas, né, de coisa levitar, de barulho acontecer, de luz aparecer. O que fazer? Se fosse você numa situação dessa, o que você faria? Você pediria ajuda? Você indicaria um benzedor para essa pessoa? Você indicaria um pai de santo? Você indicaria um padre? Ou você correria? Essas são as alternativas que você tem. Eu pus um xizinho aqui no corre porque é a nossa nosso primeiro impulso diante de uma situação dessa é sair correndo.
igual eu falava em umas aulas atrás, né? Da noiva que passava no corredor da clausura, nenhum dos irmãos ficaram para entender o que estava acontecendo. Todo mundo meteu o pé e saiu correndo. Nós devemos ter essa consciência de que não tem por que correr, não tem por que se amedrontar. Eu falava num grupo de amigos certa vez que eu morria de medo dessas coisas. Ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha um desejo de conhecer, mas eu tinha muito medo. E o que foi me curando foi justamente o conhecimento. Eu fui convidado, com a graça de Deus, para um curso de exorcismo e libertação. Nesse curso eu fiquei no hotel, assim, por 5 dias de curso que eu fiquei, e 5 pernoites, eu paguei, acho que R$ 120 na época. Então era um hotel, assim, caindo aos pedaços. Eu estava em São Paulo, morrendo de medo, nunca tinha ficado sozinho. E conforme o curso foi sendo desenvolvido, eu fui ficando em paz, fui ficando nesse estado de confiança em Deus, porque eu parei de deixar o medo do demônio tomar conta de mim, o medo dos espíritos tomar conta, e fui alicerçando na fé em quem é Deus. Se Deus realmente é o Deus que eu professo todo domingo lá no creio, na hora da missa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por que ter medo? Por que correr? Por que desesperar? Então, tudo isso foi me trazendo uma consciência de Deus, uma consciência da realidade, e isso foi arrancando o medo de mim. Então, primeira coisa, não precisa ter medo. A falta de conhecimento, ela pode nos atrapalhar, porque, por exemplo, diante de uma pessoa que num contexto carismático começa, desmaia, começa a falar de uma forma diferente, desconhecida, a primeira intenção daquele grupo é impor a mão sobre aquelas pessoas e começar a rezar em línguas. E, e fazer uma espécie de oração de exorcismo. Isso está errado. Você não sabe se aquela pessoa está possuída ou não. Você não sabe se aquela pessoa está ali com um demônio no corpo ou não. Ou se aquela pessoa tem alguma doença mental. Ou se aquela pessoa sofre de histeria. Ou se aquela pessoa simplesmente entrou num transe por tudo que estava sendo dito. E o fato de você impor a mão, começar a expulsar o demônio, ali, se aquela pessoa realmente for uma pessoa com um psiquismo fraco, tiver uma propensão a doenças psíquicas, ela vai acreditar que ela está possuída. E a partir daí, a gente cria um problema muito maior, porque ela vai colocar na cabeça que ela está com um demônio no corpo e ela vai agir de tal forma, não fazendo coisas ruins, mas ela vai ter essa cisão dela. Ora ela é uma pessoa, outra hora ela é o demônio. Isso está errado. Por isso, nós, nesse caso específico, nunca fazer oração de exorcismo. Existe a oração de Leão XIII, que é uma oração de exorcismo que ele fez, compôs há um tempo atrás. E atualmente a Associação Internacional dos Exorcistas e o ritual de exorcismo fala que ninguém nunca deve fazer uma oração imprecatória, ou seja, uma oração se dirigindo ao demônio, obrigando em nome de Deus a sair daquela pessoa. Ninguém deve fazer isso. A única pessoa que pode fazer uma oração assim é o bispo ou o padre que foi nomeado pelo bispo com essa faculdade e tendo indicado ao bispo que ele ia fazer essa oração. Essa oração deve ser feita com discernimento, deve ser feita com acompanhamento. E somente o sacerdote que foi nomeado pelo bispo como exorcista tem essa capacidade. Ou seja, essa oração não é uma oração que qualquer pessoa pode sair fazendo por aí.
de maneira alguma, porque um exemplo humano. Se eu me dirijo a uma pessoa, uma conversa, ai, Paula, tudo bem? Como você tá? Automaticamente eu abro um caminho para que ela também fale comigo. E da mesma forma nesse âmbito espiritual. Se a pessoa realmente está num caso de possessão, que é extremamente raro, muito mais raro do que esses fenômenos parapsicológicos, e eu dou uma abertura a ela, a ela, demônio, ao demônio. O demônio ele pode vir ao meu encontro, né? Eu criei um laço, eu criei um vínculo de diálogo. Então nós nunca devemos fazer isso. Nunca devemos rezar pedindo que o demônio seja expulso de lá em nome de Deus. Não. Somente um sacerdote autorizado pelo bispo, com a ciência do bispo, ou o bispo em sua forma ordinária. E o que fazer num caso assim? Daqui a pouco a gente responde. Possessões, transes mediúnicos sempre existiram em todas as épocas e todos os povos. Nós vemos relatos disso em povos babilônicos, em, nos povos hebreus, nos egípcios. Sempre existiram coisas assim e sempre vão existir. Então não é uma coisa que nunca existiu e começou a existir em um certo momento, ou eram coisas que existiam e deixaram de existir. Não. Sempre existiram e sempre vão existir. E aqui um exemplo, né, de um filme de terror, uma menininha possuída ali, olhando pra gente com um olhar esquisito. Todos os transes são iguais, sejam eles hipnóticos, mediúnicos, etc. O transe é um estado alterado de consciência. O inconsciente, ele toma conta. Tudo aquilo que estava dentro de nós, fora da nossa consciência, fora daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou vivendo no momento. Tudo aquele emaranhado, ele toma consciência. Muitas vezes podem ser coisas verdadeiras, mas também coisas irreais e também muitas vezes coisas que não são minhas. Pelo fato de existir essa pantomnésia, né? Esta, este conhecimento total do nosso inconsciente, de tudo que vivemos, de tudo que temos, o inconsciente também ele se comunica. O meu inconsciente, na tua presença, se comunica com você. E existe essa pantomnésia, esse conhecimento total universal. Então, se eu estiver num estado alterado de consciência, o meu inconsciente pode captar coisas que estão no inconsciente de outras pessoas. Nesses transes, o... ele libera as energias do subconsciente, são aquelas energias que estão entre o consciente e o inconsciente. É... Aquela energia que vem quase da consciência. É como se fosse um agir sem as faculdades para isso. É como se eu levantasse um braço sem querer levantar o braço. É como se eu quisesse, como se eu desse um pulo sem o querer dar um pulo. É agir, é se comportar, é fazer coisas sem a consciência de realizá-las. Aumenta a sugestionabilidade. E é aqui que eu falei que nós temos que tomar cuidado, porque se nós encontramos uma pessoa num estado assim e começamos a fazer orações, expulsar, falar coisas indevidas, a gente pode sugestionar aquela pessoa a piorar. É o que eu disse também na hipnose. A hipnose, existe a pessoa que está sendo hipnotizada e existe o hipnólogo, o hipnoterapeuta, que vai dando sugestões à pessoa.
Isso não, se alguém entra num estado hipnótico, um estado de transe, e as pessoas começam a falar coisas ao seu redor, nossa, tá acontecendo isso, nossa, tá acontecendo aquilo, olha que horror, olha o demônio, olha isso. A pessoa pode ouvir aquilo e assumir como uma sugestão, e assumir como se ela estivesse realmente daquela forma. No, nesse curso de parapsicologia, o hipnólogo que deu a palestra para nós, ele disse que ele começou a estudar hipnose na juventude. E um dia ele hipnotizou uma prima e na hipnose ele deu a sugestão de que ela estava possuída pelo demônio. Ele disse que ele nunca mais brinca disso, porque o estado que ela ficou foi tão assustador, tão aterrorizante. A voz mudou, a, a fisionomia da menina mudou, justamente porque ela tinha uma consciência do que seria uma pessoa possuída. Consciência essa que foi dada pelo aquele filme O Exorcista, onde a menina desfigura o rosto, a voz dela muda, ela faz aquele tanto de coisa. Então essa menina possuída, essa menina que foi hipnotizada, ela tinha no inconsciente dela o que aconteceria se ela fosse possuída ou alguém ao seu redor fosse possuído pelo demônio. E assim, quando foi dada essa sugestão para ela, você está possuída pelo demônio, essa inconsciência dela veio à tona através de comportamentos, através de energias subconscientes que fez ela agir, se comportar, falar e se desfigurar de tal forma que traumatizou pro resto da vida esse hipnólogo. E a classificação de um transe. Nós temos três classificações de um transe. A primeira classificação é o psicogênico, ou seja, é quando ocorre a dupla personalidade, a despersonalização, a pessoa ela, ela se perde, ela se esquece de quem é, ela se despersonaliza, onde ocorre também a perda de identidade. Nós temos também o segundo caso, que é o caso orgânico, através de alucinações, ideias delirantes, que geralmente são causadas por doenças orgânicas, como tumores cerebrais. Alguns casos de AIDS foi comprovado que geravam alucinações, ideias delirantes e outras doenças que podem também causar isso. Doenças físicas, orgânicas, doenças como tumores, e outras coisas que também pode trazer isso. Às vezes também febres delirantes, tudo isso pode trazer esses estados alterados de consciência, transe. E nós temos também o transe psíquico sócio-religioso, que geralmente ocorre em sessões espíritas, em sessões satânicas, ou até mesmo em reuniões carismáticas, reuniões de oração, onde todo o processo daquela assembleia ali reunida conduz para que haja esse transe, seja através de medicamentos, seja através de chás, seja através de músicas, de induções que podem levar ao transe. E existem também alguns facilitadores do transe. Eu já disse alguns, mas vamos repetir, né? Doenças orgânicas, distúrbios psíquicos, que são coisas que não são provocadas pela pessoa. Não é a pessoa que busca, mas são coisas que qualquer um de nós pode estar sujeito, seja doenças ou distúrbios psíquicos. Manifestações parapsicológicas. Diante de uma manifestação, outras pessoas presentes podem se manifestar também, podem ter algumas outras manifestações. No, no CLAP,
antigo Centro Latino de Parapsicologia, que era do Padre Quevedo, ali viviam pessoas, né, que ajudavam, é, formados em parapsicologia, psicólogos, psiquiatras, médicos, e nesse espaço eles atendiam pessoas que tinham distúrbios e manifestações frequentes parapsicológicas. E algumas pessoas ficavam ali um tempo, morando, sendo tratadas. E eles contam, né, que um certo dia uma pessoa tem uma manifestação de pirogênese, ou seja, quando algo pega fogo, quando aparece fogo em alguns lugares. E foi necessário chamar o corpo de bombeiros. E foi um estardalhaço, porque veio repórter, veio corpo de bombeiros, veio polícia, e o corpo de bombeiros queria investigar, queria tentar descobrir qual era a causa daquele incêndio. Logicamente, né, as pessoas responsáveis falaram, olha, não teve nenhuma causa, não foi um incêndio criminoso, porque existem aqui algumas pessoas que têm alguns distúrbios, algumas, alguma psicorragia, né, que é quando o psiquismo se derrama ali. Então foram alguns distúrbios que causaram isso. E foi difícil pro bombeiro aceitar, porque na cabeça dele não entrava isso. Pois bem, saiu a notícia no jornal e no outro dia todos tiveram distúrbios, porque por uma pessoa ter tido essa atenção toda, todos desejaram também aquela atenção, todos desejaram ser vistos, né? Então teve muita manifestação no dia depois. Ou seja, um fenômeno assim, quando é visível quem causa, quem provoca, ou é visível, engraçado que eu vou falar, ou é visível o benefício que essa pessoa teve, benefício de ter atenção, benefício de ficar em evidência, benefício de ser cuidado, tudo isso pode se entender como benefício diante de uma pessoa não saudável mentalmente. Então ela pode querer ter também as mesmas coisas, ter também ah, os mesmos efeitos para ter aquela atenção, aquele cuidado, aquele carinho. Como tirar uma pessoa do transe? Primeiramente, nós temos que conquistar a confiança da vítima. Não adianta você chegar lá, querer falar, querer agir, querer fazer. Não. Primeiramente, você deve conquistar a confiança da vítima. Procurar parentes, procurar conhecidos, descobrir informações importantes sobre aquela pessoa, descobrir o nome, descobrir a crença, descobrir aquilo que a pessoa acredita, tentar descobrir se ela toma medicamento, se ela faz tratamento psíquico, psiquiátrico, se ela já teve histórico disso. Falar suavemente em seu ouvido. Contar até 10 e ir acalmando a pessoa. Aqui nós já entramos propriamente no, em técnicas de hipnose. Para conduzir, uma das técnicas para conduzir uma pessoa à hipnose é falar suavemente. Primeiramente, ter a confiança da pessoa, deixar claro que você nunca vai fazer ou mandar nada que ela não queira, mesmo que você fale alguma coisa que seja contrária à consciência dela, ela não vai fazer. Então aqui a hipnose a pessoa tem que confiar em você. Ela tem que confiar que as tuas palavras não vão fazer mal a ela. E para tirar a pessoa de um transe, você tem que demonstrar à pessoa ali confiança. Essa confiança se dá não no grito, mas falando devagar, suave. Se a pessoa está eufórica, agitada, você não tem que entrar na agitação dela, mas você tem que vir acalmar, falando devagar, falando suave, falando tranquilamente. E uma das técnicas para entrar, tanto para sair, é você ir falando para a pessoa, olha, eu vou contar de 1 a 10 e quanto mais
o número for aumentando, mais tranquila você vai ficando. 1, 2, 3. Mais tranquila, mais com sono. 4, 5. Seus olhos estão pesados. 6, 7. Você vai se desligando de tudo que está ao teu redor. 8, 9. Você está com muito sono, muito tranquila, muito em paz. 10. Você vai entrar em transe profundo, você vai se desligar de tudo. E assim a pessoa ela vai entrando no transe. E da mesma forma, para tirar a pessoa do transe hipnótico que você colocou, ou para tirar a pessoa desse transe de diversas razões que nós citamos lá atrás, né? Psicogênico, orgânico ou psíquico, sócio-religioso, você tem que fazer esse mesmo processo para tirar a pessoa. Falando suavemente, fazendo a pessoa sair daquele estado de euforia e se acalmando. Se você souber o nome dela, vai falando o nome dela. Olha, fulana, eu tô aqui, escuta a minha voz. Eu vou contar de 1 até 10 e quanto mais o número for subindo, mais tranquila você vai ficando. Quando chegar ao 10, você vai acordar tranquila, sem nenhum mal-estar, você vai estar disposta, vai estar feliz, vai estar em paz. Aí você começa 1, 2, 3, você está mais em paz, mais tranquila, mais feliz. 4, 5, 6, mais em paz ainda, mais tranquila ainda, ouvindo a minha voz. 7, 8, 9, você vai sentir mais paz, mais disposição, mais alegria, mais paz. 10. Quando ela acordar, você parabeniza, acalma, tranquiliza, fala palavras de carinho, de estímulo. E é muito importante quem estiver ali ser paciente, carinhoso, ter calma, ter firmeza, ter atenção. Porque às vezes você vai fazer esse processo uma vez e a pessoa não vai sair. Aí é necessário repetir 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. E é importante você ter certeza que a pessoa está te ouvindo e não desanimar nunca. Continuar depois, continuar tentando, acalme, fique em paz e tente falar o nome da pessoa. Na literatura, né, a respeito, muitas pessoas conseguiram tirar pessoas que estavam extremamente agitadas, em transe, eufóricas, né, falando o nome, só falando o nome. Fulana, fulana, fulano, bem devagarzinho, bem compassado, bem com calma. E aos poucos aquela pessoa foi se acalmando até acordar, até voltar à consciência. E quando a pessoa acordar, o que fazer? Primeiramente, um relaxamento neuromuscular. Conversar com a pessoa, perguntar como ela tá, fazer a fala dela, fazer um relaxamento físico, falar para ela alongar o pescoço, alongar um pouco as costas, ficar de pé, respirar, e o relaxamento psíquico, falar para a pessoa ficar em paz, com calma, tudo aquilo que nós falamos, né? E encaminhar depois, no final, a um especialista. Porque se essa foi a primeira vez que a pessoa teve, pode ser que ela volte a ter. E se foi já uma recorrência de algo que a pessoa já tinha, já teve outras vezes, também é bom para que no acompanhamento ela vá tratando do seu interior, do seu psiquismo, que como nós dissemos lá atrás, é possível através
de uma psicanálise reversa, entender a razão daquele transe, entender a razão daquela manifestação. E muitas vezes um especialista pode ajudar, um psiquiatra, às vezes um sacerdote com competência que saiba tratar isso. E alguns cuidados. Tomar cuidado com a fraude, porque em muitos casos pode-se fazer isso com a intenção de enganar, ou com a intenção de se mostrar mais santo, ou com a intenção de tentar causar medo, ou com diversas intenções. Eu já ouvi casos de pessoas, né, que em reuniões carismáticas, quando a pessoa ali que pregava falava que o Espírito estava vindo, concedendo o dom de. Como que chama mesmo? O dom do repouso no Espírito, né? As pessoas saíam caindo. E algumas pessoas que tinham um pouco de sanidade mental falavam: gente, eu não estou sentindo nada, o que eu vou fazer agora? E muitos caíam para não passar vergonha, para não se sentir inferior. E muitas vezes isso pode acontecer. Você pode fingir que está manifestando algo para não ficar deslocado, para não se sentir excluído do grupo. E muitos desses espaços, né, onde é proclamada um dom, uma graça extraordinária, pode existir essa fraude. Não com maldade, não com a intenção de enganar, mas justamente com essa, para não se sentir deslocado, né? Como eu já percebi que acontece muito. Outro caso, né, é a histeria, que deve se tomar cuidado, porque uma pessoa histérica, ela de alguma forma quer chamar a atenção, alguma forma ela quer ser vista. As histéricas lá na época de Freud, elas se contorciam todas, né? Elas ficavam todas com o corpo rígido e endurecida. Aquela era uma forma que elas tinham de gritar, de manifestar um desejo, de manifestar algo. E geralmente a pessoa histérica, ela arruma formas, arruma meios de gerar tudo isso. Entra também a simulação, que entra na fraude, que entra aqui muito mais num desejo de enganar, né? Por hora é só. Na próxima aula nós vamos entrar em fenômenos do misticismo ou miticismo. Místico é algo, é uma pessoa que está mais propensa a Deus. Só que muitos desses fenômenos, eles podem ser vistos de uma maneira mítica, de uma maneira, de uma falsa crença. Mas nós vamos entrar isso com mais profundidade depois. Até mais.